Olá, vamos conversar um pouco sobre o momento da eleição do síndico, que é um dos principais acontecimentos na vida de um condomínio. Essa matéria não tem como objetivo esgotar o assunto da escolha de um síndico para o teu condomínio. Aqui, nós pretendemos apenas apresentar para vocês algum conhecimento adquirido nos vários anos administrando mais de 2.000 moradias, somado com o meu aprendizado em vários cursos profissionalizantes desse segmento, e se complementa através das pesquisas em sites especializados da internet. Ok? Bom, gente, iniciando essa conversa, como nós sabemos, o síndico é o responsável por dirigir o futuro do condomínio e, normalmente, nos próximos 2 anos, tendo a possibilidade da reeleição, que acontece sempre em assembleia. Esse fato é muito importante porque em nosso dia a dia, cada vez mais corrido, não temos tempo de acompanhar os detalhes administrativos da vida do condomínio. Nós pagamos a taxa condominial em dia, na certeza que escolhemos um bom administrador para o nosso dinheiro. Desejamos ter em troca segurança, boa limpeza e manutenção nas áreas comuns, que nos possibilite lazer adequado. Assim, podemos conduzir nossa vida e a dos nossos familiares com a desejada paz e tranquilidade, na certeza que o nosso patrimônio está sendo bem administrado e, portanto, valorizado com o tempo. Dessa forma, quando elegemos o síndico, estamos escolhendo um administrador que, conforme a lei, é o único responsável, civil e criminal, por tudo o que acontece no condomínio. E essa função é tão importante que muitos chamam o síndico de prefeito do condomínio. E é isso mesmo, pois com o passar dos anos, essa complexa função exige cada vez mais dedicação e conhecimento do candidato. Há pouco tempo, para ser um síndico de condomínio, bastava ter vontade. Nada se exigia e a função nem mesmo era considerada como profissão. Normalmente, o eleito assumia toda a responsabilidade em troca do abono da sua taxa condominial. Hoje, se por um lado, com a reforma do Código Civil, foram aprovadas várias leis que se referem de maneira direta ou indireta à convivência nos condomínios, por outro lado, o desenvolvimento humano e tecnológico, que permite muitas facilidades de pesquisa, as pessoas estão mais conscientes e o síndico tem a obrigação de acompanhar todo esse progresso. Depois de uma carreira profissional muito bem-sucedida, eu acredito que ser síndico profissional foi o meu maior desafio, asseverado pelo período de pandemia, que dispensa mais comentários nesse artigo. Assim, para exercer uma função de tanta responsabilidade legal e estratégica, o candidato a síndico, em primeiro lugar, deve ter seu nome sem restrições financeiras nos órgãos de proteção ao crédito. Eu digo isso pela máxima: se o candidato não consegue administrar o seu próprio patrimônio, o seu próprio dinheiro, como ele conseguirá administrar as finanças de um condomínio? Em seguida, o candidato deve ter disponibilidade para exercer a função, pela necessária dedicação que a função exige, além de bons conhecimentos de ordem pessoal, social, cultural e técnico. Partindo da premissa
que o síndico deve ser rígido na obediência às leis governamentais, convenção e regulamento interno do condomínio, ele também deve ser amistoso, acessível, comunicativo, educado e, se não bastasse tudo que foi mencionado, o síndico tem também a obrigação de ser imparcial e sigiloso com as informações dos condôminos. Como principais características técnicas, o candidato a síndico necessita bons conhecimentos sobre as leis e exigências legais, ter muito bom conhecimento prático e teórico sobre administração e finanças, condição básica para administrar o patrimônio pertencente aos condôminos, e ainda planejar as atividades operacionais do dia a dia do condomínio. Finalmente, como características pessoais e sociais, ele deve saber representar de forma séria e honesta os interesses do condomínio junto à sociedade, aos fornecedores de serviços e também nos órgãos públicos. Ao síndico não basta administrar bem, é necessário credibilidade junto aos que o cercam, junto aos condôminos. Para isso, deve ser um bom comunicador, porque enquanto você está trabalhando, batalhando para trazer a dignidade e o sustento da sua casa, da sua família, esse administrador que você ajudou a eleger é quem vai te representar nas demandas do dia a dia do condomínio. Bom, mas não basta que o administrador tenha todas essas qualidades e conhecimentos. É de extrema importância que ele seja bem assessorado. Quando for preciso, ele saiba contar com essas pessoas. Eu quero dizer com isso que quero abordar rapidamente a importância da administradora, do subsíndico e dos conselheiros fiscais e consultivos, quando é o caso. O síndico poderá ser ou não um condômino. Ele responde civil e criminalmente pelo condomínio. Pode ser pessoa física ou jurídica. Sua administração está amparada pelo Código Civil na Lei 10.406 de 2002 e nas alterações da Lei 12.607 de 2012, através dos artigos 1314 e 1358. Basicamente, são obrigações do síndico convocar assembleias, representar ativa e passivamente o condomínio, dar conhecimento para a assembleia sobre ações jurídicas ou administrativas, bem como cumprir e fazer cumprir a convenção, o regulamento interno e as determinações da assembleia, fazendo a guarda e zelando pelas áreas comuns. O síndico deve ainda preparar o orçamento da receita e despesa de cada ano, cobrar as contribuições dos condôminos inadimplentes e cobrar também as multas devidas, prestando contas à Assembleia anualmente e quando exigido, sendo também sua obrigação por lei realizar o seguro da edificação. A legislação não dispõe sobre subsíndicos. O cargo é totalmente regulamentado pela Convenção do Condomínio. O subsíndico pode assumir o lugar do síndico nas ausências não previstas, como nos casos de morte ou renúncia. Nesses casos, o subsíndico assume apenas para convocar uma nova assembleia para eleger um novo síndico que vai administrar o condomínio pelo período faltante até a próxima assembleia ordinária. Aqui, eu gostaria de fazer uma observação. É obrigação do subsíndico e, na ausência dele, dos conselheiros atuarem nos casos de emergência, quando solicitados, sempre que solicitados pelos condôminos. O Código Civil, no artigo 1356, determina que poderá haver no condomínio um conselho fiscal,
composto por 3 membros eleitos em assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. A existência do Conselho Fiscal também não é obrigatória. Será obrigatória apenas se a convenção do condomínio assim exigir. O Conselho pode auditar e fiscalizar as contas, alertar o síndico sobre eventuais irregularidades, dar pareceres nas contas financeiras, podendo os membros elegerem um presidente do Conselho. Agora, o Conselho não pode deixar de registrar em livro próprio as atas das suas reuniões. Não pode contrair dívidas em nome do condomínio. Tomar decisões administrativas sem autorização do síndico e, por fim, não se recomenda que não proprietários façam parte do conselho. Eu quero aqui fazer uma observação. O Código Civil determina que a convenção determine a necessidade de um conselho consultivo que possa auxiliar o síndico quando necessário. Estando o síndico plenamente capacitado para executar as funções para as quais foi eleito, ele deve se utilizar da administradora, que tem que auxiliá-lo em 3 principais vertentes, 3 principais atividades. A primeira, rápida interação nas dúvidas dos condôminos. A segunda, possua um departamento contábil experiente no lançamento das receitas e despesas do condomínio. E não menos importante, que tenha um escritório jurídico ágil para as demandas do condomínio, sendo fundamental os serviços de cobrança aos inadimplentes. Bom, gente, vocês puderam perceber a importância da eleição de um síndico e da equipe que o assessora. É através do síndico que você vai ter seus anseios de morar bem, ser bem representado e ter seu patrimônio valorizado. Seu voto e participação representam muito para todos. Por isso, participe ativamente nesta escolha. Ok, gente? Vamos fazer mais matérias sobre esse assunto. Até a próxima vez. Muito obrigado.